Oi pessoal, boa noite. Então eu vou começar aqui explicando, apresentando nosso projeto do Laboratório 5 de Syscalls, do tutorial do LK Bootcamp. Que antes de começar aqui, vou primeiro começar aqui explicando, né, o que a gente fez, que chamada de sistema a gente implementou. Depois eu vou mostrar aqui quais arquivos a gente mudou e como a gente fez essa chamada de sistema. E depois eu vou executar aqui ao vivo no terminal com vocês. Então, as duas chamadas de sistemas que a gente implementou foram as mais simples, né, que o tutorial requeria, que era o get e o set. Então a gente criou um registrador, né, que não é assim, não exatamente um registrador, mas vai simular como se fosse um registrador dentro do kernel, que não serve para nada, né, vai ser só para a gente testar esses dois syscalls, que vai ser esse valor aqui, lab_int kernel value, e daí aqui nós vamos ter essa primeira syscall, que é o lab5 get value, e daí a gente vai passar, ele vai ler qual que é o valor que está nesse pseudo registrador que a gente criou. Primeiro, né, a gente vai fazer o do get, do set, e também a syscall extra que a gente fez, que é de um pouquinho mais complexa do que essas duas básicas que a gente fez. É uma syscall que ela mede as métricas, né, as estatísticas de execução dessas outras duas syscalls. Então o que ele vai fazer? Depois que a gente executar essas duas syscalls algumas vezes, essa outra syscall de metrics, ela vai identificar qual era o valor anteriormente guardado dentro do registrador, qual foi o valor novo a ser guardado, quantidade de chamadas get executada, quantidade de syscalls get executada e quantidade de syscalls set executada. Primeira vez que a gente fez, né, esses syscalls aqui, a gente não tinha utilizado aqui o lock, porque não precisava, era uma operação atômica que a gente ia utilizar, né, que era só setar e depois retornar, então não precisava. Mas agora que a gente vai, né, agora que, por causa dessa outra syscall, que é dos metrics, que está aqui embaixo, que eu já vou chegar nela, a nossa syscall, tanto do get, tanto do set, ela precisa ter mais de uma função, né? Inclusive aqui, que é medir a quantidade de calls get que teve, a quantidade de set calls que teve, outros valores aqui. Então a nossa função agora não é mais atômica, então a gente precisa dar um lock para não ter race condition de data entre os por isso que a gente teve que utilizar lock aqui. Mas vamos para o código aqui agora. Primeiro aqui tem nossa primeira syscall, que é o get, chamei de lab5 get value. E daí ele vai ler aqui o current value, vai aumentar aqui a quantidade de chamadas get que está sendo feita, salvar o nosso registrador, fechar o lock, abrir o lock, quer dizer, e depois retornar. Aqui esse copy to user, isso é um outro ponto interessante também, que quando a gente começou a fazer, estava retornando os valores positivos corretamente, mas quando a gente tentou com alguns valores negativos deu erro, porque um retorno de chamada, porque a gente estava retornando, né, o valor do nosso teste direto como retorno da syscall. E isso estava dando um erro quando a gente passava números negativos, porque todo retorno de número negativo de syscall é considerado um erro, então não estava dando certo. Daí o que a gente fez? A gente utilizou essa função copy user, né, do Linux, para a gente conseguir passar pro terminal do usuário, né, qual que é o retorno daquela syscall, para que também ele conseguisse fazer testes com números negativos, né, não fosse só para positivos. Então, por isso que tem esse retorno um pouco diferente aqui. Certo? Aqui tem o nosso set, da mesma forma, ele abre o lock, dele aumenta o número de chamadas get, o número de chamadas set que a gente está fazendo, a gente atualiza o valor que está no kernel, no registrador. A gente também pega aqui algumas outras métricas, né, que nem aqui ele pega o valor que estava antes para a gente mostrar lá nas métricas, mostra também o valor do PID e depois ele dá um unlock no lock. Aqui está a sua terceira syscall, que é a stats. E ela vai ter uma struct definida, né, que vai ter tanto o valor atual quanto o número de get, o número de sets, e o último valor a ser salvo no registrador, e também o último valor PID a ser salvo. E também retorna isso para o usuário por aqui, né, por meio dessa struct. Então essas aqui são as três syscalls que a gente definiu, né. Primeiro, certo, agora vamos para os próximos arquivos aqui que a gente alterou. Aqui no Makefile é uma mudança simples, a gente só adicionou para ele buildar também o objeto syscalls.a, buildar o objeto junto. Aqui nesse arquivo aqui a gente colocou, então tem um outro ponto no tutorial do LKCamp, a gente utilizava
o número de syscall de, deixa eu pegar aqui certinho, acho que é 439, deixa eu confirmar. 439, só que o 439 aqui já está sendo utilizado, porque o tutorial está um pouco, né, foi feito de algum tempo atrás, então ele já está sendo utilizado. Os próximos valores que não estavam sendo utilizados para a gente utilizar, né, para não dar conflito com o outro syscall, foram o 472, 473, 474, né, por isso que estão aqui no final. Então, então nesse arquivo aqui a gente registra a nossa syscall. Nesse arquivo syscalls.h aqui a gente também, né, conforme o tutorial eu lhe orienta, a gente faz aqui da mesma forma. A gente também faz a linkagem dos símbolos aqui no headers para criar as assinaturas das nossas syscalls. Aqui a gente vai fazer o define, que vai ser chamado pelo nosso arquivo de teste. E aqui, cadê? Lá no final do arquivo. Aqui também, vamos fazer a definição das syscalls. Certo? E aqui, nosso arquivo de teste simples, né? A gente não fez nenhum teste muito exaustivo, né? As funções que as syscalls que a gente fez foram simples. Não, um get, um set, uma métrica só para ser uma coisa um pouquinho mais complexa, que utiliza as outras, para poder testar a utilização, né, com um pouco mais de assertividade, mas bem simples aqui no nosso arquivo de teste. Aqui vai ter a nossa entrada do arquivo main, vai realizar primeiro aqui um get, né, de um valor que a gente passar como parâmetro. Primeiro ele vai passar um get aqui e daí ele vai retornar qual valor que ele vai estar sendo guardado. Inicialmente o valor é para ser 0, né, que é para ser quando você executar pela primeira vez esse syscall. Depois aqui ele vai pegar um set com o valor que a gente setou, né, que partir do value, que é um argumento que a gente vai passar para esse arquivo. E depois ele vai fazer um outro get aqui para testar se depois de dar o set ele realmente atualizou o valor que está nesse pseudo registrador aí que a gente fez. E aqui vai mostrar, né, só para a gente conseguir ver no terminal isso acontecendo. E aqui no final a gente também vai executar outra syscall, que é o getStats. E daí ele vai executar syscall getStats, vai retornar aquela struct para a gente, daí a gente vai printar também para ver o funcionamento dessa syscall também. Aqui no final, aqui são vários, esses condicionais aqui são para ver se ele chega em algum erro, para ele não executar com sucesso. Mas o ideal aqui nos nossos testes é que ele vai printar o resultado ok nos nossos testes, certo? Então agora vamos para execução aqui. Deixa eu puxar aqui os comandos. Deixa eu puxar aqui o comando. Já está na pasta certa, tá? Beleza. Deixa eu estar na pasta aqui. Joia. Mount host. Mount -t. Shared folder /mount/host. Beleza. /mount. Então é esse aqui. /mount/host/test lab 5 syscalls. Está com 2, 3 aqui. Então podemos ver aqui, com a execução da syscall, que primeiro ele vai fazer a syscall do get, do estado inicial, que é 0, né, porque a gente não executou uma syscall ainda. Daí ele vai dar um set no valor 1, 2, 3, que foi o parâmetro que a gente passou. Daí ele vai dar um get de novo, vai pegar o valor 1, 2, 3 que acabou de ser executado. Depois aqui no final ele vai executar a chamada do nosso syscall de stats, né, que é as nossas métricas, das outras duas. Então ele vai pegar o valor atual, que é 1, 2, 3, o número de get calls que foi feita, que é tanto do 0 quanto do current, o do set, né, vai também pegar o último valor escrito e o último valor do PID. Vamos testar aqui com outro valor aqui também. Cadê? /mount/host test 5 syscalls -7. Agora o valor inicial 1, 2, 3, né, que já tinha executado.
né? Deu um set número deu um set velho número 7, deu current store número 7, a gente executou agora esse call de metrics e retornou, né, o valor número 7, número de calls, o último valor escrito e o número do PID também. Vamos executar aqui mais um, slash mount, slash host, test lab, 5 calls, vamos colocar o meu RA aqui, escrevi errado, host, test, underline lab, 5 underline syscalls, syscalls, beleza, acho que tinha errado algum caractere ali. Então deu o valor anterior que a gente tinha menos 7, daí a gente dá o 7 no valor 253769, ele retorna. Tem o nosso metrics também, atualiza o número de gets, o número de 7 já está no número atualizado já. Então era isso que tinha para mostrar. Foi essa aqui as três syscalls que a gente implementou, né? Nada muito complexo, mas só para, né, dar continuidade ao que foi aprendido executando esse tutorial da LKCamp. Muito obrigado, pessoal.